E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise por aqui. Hoje a gente vai mergulhar no material riquíssimo elaborado pelo Caminhos do Encanto. Para começar, eu quero que vocês sintam a energia de um 13 de maio lá no Quilombo São José da Serra, no interior do estado do Rio de Janeiro. Imagina um festival onde a história ganha vida, e não com lamentos, sabe? Mas com um ritmo que é absolutamente contagiante e transformador. Esses versos poderosos do jongo ecoam hoje pelo Vale do Paraíba, com um propósito muito claro, né? Eles servem para sobrepor aquela memória brutal da escravidão com a pura e absoluta alegria da liberdade conquistada. Essa letra é entoada a plenos pulmões junto com os tambores e mostra de forma impecável a força viva desse povo. Agora, se alguém acha que o jongo era só uma dança qualquer, bom, pode esquecer. Nascido lá nas duras lavouras de café, o jongo era, na verdade, um mapa literal, uma linguagem de sobrevivência. É super importante destacar o jongo aqui como o maior símbolo de resistência e identidade quilombola. Era desse jeito, todo codificado, que pessoas de várias nações africanas conseguiam se comunicar e se proteger no dia a dia do cativeiro. Brilhante, né? E essa linguagem de resistência tem raízes profundíssimas no Rio de Janeiro. A gente vai entender como uma fazenda, que era um espaço opressor de trabalho forçado, se transformou num verdadeiro santuário. É uma virada histórica impressionante. Para entender isso, a gente precisa voltar para o século XIX. Foi bem na época daquela expansão gigantesca da economia do café no Brasil. Um sistema que, infelizmente, dependeu 100% de levas e levas de migração forçada de africanos escravizados para sustentar e enriquecer as fazendas. Foi exatamente nesse cenário que a comunidade de São José reuniu seus fundadores, descendentes originários do Congo, de Moçambique e principalmente de Angola. O mais chocante é que às vésperas da abolição, as terras dessa fazenda viraram organicamente um quilombo abolicionista. Eles começaram a acolher e dar refúgio para quem fugia de outras propriedades ali da região. E com tanta gente de origens diferentes junta, a estratégia que eles desenvolveram no dia a dia é simplesmente genial em sua dualidade. É aqui que o código de resistência do jongo mostra todo o seu poder. O contraste é fascinante. Imagina a cena. Os fazendeiros ouviam aquele canto, achavam bonito e até traziam o jongo para perto da casa grande, achando que era só um inofensivo folguedo popular. Enquanto isso, escondido à luz do dia, o negócio era muito mais sério. Nas rodas, as rotas de fuga eram combinadas e informações vitais eram passadas bem debaixo do nariz dos senhores, e eles não faziam a menor ideia. Tem um canto que diz exatamente assim: "Nasci na Angola, Congo que me criou. Eu sou lá de Moçambique, sou negro sim senhor." Esses versos mostram o jongo funcionando como uma ponte. Pensa que pessoas trazidas de várias partes da África não falavam a mesma língua, certo? O jongo então criou uma unidade indestrutível a partir daquela dor do deslocamento forçado. Só que aí vem a era pós-abolição, e a liberdade no papel definitivamente não significou tranquilidade na prática. Essa comunidade unida teve que encarar uma luta longa, exaustiva e contínua contra o apagamento e as ameaças ao território deles. A autonomia da comunidade despencou ao longo do século XX. Eles continuaram nas terras após a abolição, mas aí os herdeiros mudaram, as terras começaram a ser vendidas, isso trouxe abusos desumanos e tentativas de sufocar o modo de vida do quilombo. Uma pressão absurda que se estendeu até os anos 2000, quando eles oficializaram a resistência. Para vocês terem uma ideia, as restrições que os supostos donos da terra impunham eram quase inacreditáveis. As famílias eram proibidas de ter cavalos, eram forçadas a dar 1/3 de tudo que plantavam, depois ainda perderam o direito de plantar e foram obrigados a trabalhar como diaristas. Tudo isso sob ameaça constante de expulsão. É uma pressão econômica absurda que eles sobreviveram de forma heróica. E o que é incrível é que, apesar de toda essa realidade cruel, a comunidade manteve a sua alegria e a sua conexão espiritual intactas. E não era só conforto não, viu? Esses elementos funcionavam como um escudo impenetrável contra as adversidades. O que segurou as pontas quando a lei estava contra eles foram as âncoras espirituais. A liderança fortíssima da Mãe Zeferina ali desde os anos 20, o respeito sagrado por um jequitibá centenário imenso, e aquela prática de uma fé sincrética super profunda. Era esse o combustível que garantia que a comunidade não cedesse à opressão. E com essa força espiritual gigante, o próximo campo de batalha foi bem inusitado, dentro da igreja católica local. Um espaço onde o sagrado ancestral deles bateu de frente com o sagrado imposto. Olha como a persistência cultural transforma as coisas. No passado, os padres barravam os tambores da comunidade, num preconceito enorme, chamando até de coisa de macumba.
Mas o jogo virou nos anos 90. Um novo pároco, o padre Medório, não só aceitou, como passou a exigir os tambores de jongo durante as missas, unindo de vez as duas vivências. Tem um relato super emocionante da Dona Terezinha sobre isso. Em 1995, o padre botou os brancos de joelhos lá na igreja para pedir perdão pelo que os ancestrais deles fizeram com o quilombo. Imagina o impacto disso. Pela primeira vez, os erros históricos foram confrontados ali, cara a cara com o altar. Uma dignidade sem precedentes para a comunidade. Bom, com a cultura e a fé sendo finalmente respeitadas em público, começou a batalha burocrática para recuperar oficialmente as terras deles no papel. A jornada no INCRA foi exaustiva, como a gente sabe que costuma ser. Mas passo a passo eles não desistiram. Fundaram a associação comunitária, enfrentaram relatórios técnicos intermináveis e bateram de frente com disputas regionais pesadíssimas que tentavam barrar o processo na justiça. Cada etapa vencida foi na base de muita garra. E todo esse esforço resultou nisso aqui, 476. Esse é o número de hectares do território que foi legalmente reconhecido. Essa entrega da concessão de uso marca uma vitória monumental e definitiva depois de mais de um século de descaso do Estado. E hoje a realidade é outra, né? Com a terra garantida, a comunidade prospera em várias frentes. Eles se sustentam com agricultura super diversificada, movimentam um turismo comunitário muito rico através das visitas e do próprio Festival de Jongo, além do artesanato maravilhoso tocado principalmente pelas mulheres locais. É autonomia pura. E a fala do líder comunitário Toninho Canecão resume o que manteve esse quilombo de pé: a alegria. Eles usaram a pura alegria para derrotar séculos de sofrimento sistêmico. Essa resiliência que transborda no sorriso, na dança e no toque do tambor é, no fim das contas, a alma viva do jongo. Para encerrar nossa conversa de hoje, eu deixo essa reflexão para a gente pensar. Celebrar as raízes, como faz o Quilombo São José da Serra, não é só um jeito de honrar o passado. É, com certeza, a ferramenta mais poderosa para construir o nosso espaço e a nossa liberdade para o futuro. Fica o convite para a gente continuar aprendendo com o peso e a beleza da cultura quilombola. Um abraço e até a próxima.